A Josefa Cecília, carinhosamente chamada de Finha para as irmãs, Hum. ela estava nos dando, revisitando, na realidade, revisitando a história da palavra de Deus, e nesta revisitação ela estava incluindo o contexto de mulher, né? E hoje a gente vai continuar, e você pode a qualquer momento levantar a sua mão e fazer a sua pergunta ou contribuir, né? A Josefa Cecília, ela é missionária da Jocum. Acredito que muitos sabem, ela estudou a palavra como historiadora, mas como revelação também. Então, nós queremos aprender o pouquinho que Deus tem falado, né? Ali naquele lugar que é próprio, é onde o ar é próprio para estudar a palavra. Então, nós, neste momento, nós queremos ouvi-la, o que tem para dizer, e aí eu quero complementar. Eu tenho esse livro que, para mim, eu acho que é um dos livros mais lindos. Eu o amei pela capa, né? A capa dele me traz assim grandes recordações. Chama Mulher, a mão que balança o berço, rege o mundo. E aí ele tem um subtítulo que é Reivindicando a dignidade da mulher para construir nações sadias. Então vale muito a pena, é um livro, é uma bíblia na realidade. Eu não consegui chegar até o fim dele porque o que tem, os contextos que tem nele é tão profundo que toda vez abala muito. Então, o contexto histórico que ela traz para nós. E aí, toda vez que eu pego um capítulo para ler, eu preciso revisitar a história de novo, e aí eu me perco nesse emaranhado de coisas boas que tem aqui. Então, vale a pena comprar esse livro. Ele não é um livro baratinho, mas é um livro perfeito para nós que somos mulheres e que entendemos que esta mão, né, que balança o berço, ela pode reger o mundo, mas ela vai reivindicar a dignidade da mulher. E aí, quando eu li isso aqui, eu pensei numa coisa, e quando você lê o livro, você vê o contexto totalmente diferente. E hoje, se der tempo, eu quero ler ou pincelar um capítulo que diz o desaparecimento da mulher, que para mim é um dos melhores. Tá bom? Mas eu vou deixar com a Finha. Finha, por favor, eu já orei, que Deus e o Espírito Santo possa te conduzir nesta caminhada. Jesus, eu achei que hoje eu ia. Eu achei que hoje eu ia só escutar. Então achou mal, porque eu disse que você ia continuar. Mas a gente, olha aqui quantas mulheres, e todas elas foram, nós somos capazes de falar um pouquinho, talvez não como você estudou a fundo, mas a gente Não, não consegue tem. falar um pouquinho. É que, assim, quando você fala isso, você dá uma responsabilidade grande, né? Então, eu. Então, assim, eu queria começar ou falar alguma coisa fazendo uma pergunta, onde eu tinha deixado algumas coisas que a gente, né, algumas perguntas no ar, né, que era sobre o que é amar a Deus sobre todas as coisas, e eu tinha falado lá de Deuteronômio 6:5 e Lucas 10:27. E hoje eu estava pensando, quando eu pensei, me veio assim, qual é o nosso amor primeiro? A pergunta é esta ou a pergunta é esta? Qual deveria ser o nosso amor primeiro? Então, na verdade, é para a gente refletir, para a gente, não qual deveria, mas como que a gente é agora, para a gente refletir qual é o nosso amor primeiro. Não aquele que diz assim, qual é o nosso primeiro amor, mas qual que está acontecendo, qual que é. Né?
Então, aí eu estava vendo aqui lá em 1 João 2:15. Eu vou dar aqui uns versículos, a gente anota, daí a gente vai passeando por eles, pode ser? Perfeito. Então, 1 João 2:15, depois 1 Timóteo 6:10, e o outro Apocalipse 2:4. Para a gente. Então, só um pouquinho. Deixa eu ali aberto, entra e sai. Então, vamos ver o que diz isso aí lá em 1 João. Eu gosto muito do 1 João. Na verdade, eu gosto muito do Evangelho de João, mas 1 João, ele nos fala. Quando João manda uma carta, escreve uma carta para aquele povo, para o povo lá da igreja de Romanos, né, que está lá em Roma, ele está lembrando tudo aquilo que Jesus fez. Tanto são para aqueles que ele foi pastor, né? Ele teve com ele. Quando ele diz assim, filhinhos, filhinhos, ele trata desse jeito, né? E eu lembro que eu vi uma cena uma vez, uma cena de uma série da The Chosen. Vocês já viram? Eu não. E tem um início, eu não lembro qual mas eu lembro que o João está pensando, está tentando organizar as escritas dele, e a Maria está junto, porque a gente sabe que Jesus deixou depois ele cuidando da mãe quando morreu. E ele diz assim, ele fica refletindo sobre o amor de Deus. Aí ele diz assim, Jesus me amava, eu encostava a cabeça no ombro dele. E a Maria diz assim, não, filho, ele amava todos. Você é que tinha necessidade de dizer isso. Então, eu achei muito legal quando ela diz assim que Deus nos amava. E é por isso que o João, quando ele escreve aqui, ele tem essa necessidade de escrever sobre isso. E quando ele fala para aquele lá, né? Tanto é que ele diz lá, eu escrevi sobre isso. Então, falando agora do primeiro amor, lá, 1 João 2:15, ele diz assim, a minha versão é a NVT. Na minha diz assim, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, né? Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Por isso que lá no início eu coloquei qual é o amor primeiro nosso? Não o nosso primeiro amor, não aquele que deveria, né? Mas qual é o amor? Então, assim, lá no Timóteo diz que Deus é o único digno desse amor, né? É o único de depositar. E em Apocalipse ele fala. Cadê? Alguém quer acrescentar alguma coisa aí, gente, nesse de João? Se alguém quiser, por favor, fique à vontade, porque essa carta de João, que o João faz né, aos seus filhos, porque depois ele diz assim, escreva vocês, filhinhos. Depois ele diz, escreva você, pais, escreva vocês, jovens. Percebe? Ele escreve a cada um, ele faz muita questão deste amor, né? E a gente estava falando ainda, que a Bel estava falando da questão do Dia das Mulheres. Então, a gente pensa muito o amor atualmente, aquele nosso amor primeiro,
como aquele amor físico, aquele amor que supre as nossas necessidades, né? Nós estamos numa fase, numa época, em que tem a questão do empoderamento da mulher, né? A gente precisa ser protegida e amada, mas será que é esse amor, né? Será que é esse amor primeiro? É esse amor de cuidado, de necessidade? Então, eu me perco, eu fico pensando, por que que Deus, quando ele diz assim, que ele amou o mundo de tal maneira, que amor era esse? Né? É esse amor necessário que hoje em dia a gente, como mulher, a gente precisa ser cuidada, quer ser protegida, e agora no pós-modernismo tem as mulheres que são empoderadas, as mulheres poderosas, as mulheres não precisam. Então fica o ano inteiro, não fica como ontem a menina citou, essa competição de quem tem poder, quem não tem, quem precisa ser cuidada, né? E me vem pensar desse amor de Cristo. Lá em Gálatas 4 e 6, gente, vocês. Eu gosto de ficar indo e voltando, assim, vamos ver quem. Gálatas 4 e 6 e Romano 8, 15 e 16, que ele fala desse amor. Cadê Gálatas? Vamos ver o que tem aqui. Se alguém achar aí, por favor. Eu vou. É que na Bíblia é tudo mais. Então, Gálatas Negocinho lá. 4 e 6 diz assim: eu estou pensando no amor, tá? O foco meu é no amor de Deus para conosco, tá bom? Então, diz assim, ó, e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele declaramos Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. E a Bíblia, ela vai nos levando sempre no masculino, porque no homem quer dizer a humanidade geral, tá? Por conta, né, disso daqui. E é pelo Espírito Santo que nós internalizamos esse amor de Deus por nós. É através do Espírito Santo. E, assim, ele faz a gente tudo em nome do Senhor. Para que o Senhor, para que nós nos rendemos, né? O Senhor se revele em nós. Não é sobre a nossa necessidade, não é sobre o nosso prazer. Tudo foi. O Senhor se revela em nós, não é para. Gente, eu tenho dificuldade com as palavras, porque às vezes eu penso e eu não consigo transmitir. Então, assim, como que eu digo isso? Que eu tenho medo de. Eu sou uma pessoa bastante irônica, então eu tenho medo Ai, que de. absurdo. Eu tenho medo, às vezes, de fazer uma comparação e sair meio. Então, peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo explicar aqui quando eu ler aqui Romano. Aqui, ó. Romano 15, Romano 8 e 15. Diz assim, ó. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Então, eu estou querendo dizer que o amor de Deus, né,
pois o seu espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Atualmente, a gente quer, voltando para falar para mim, esse ano, gente, eu estou, como que eu diria isso para vocês? Pensando na mulher e no amor carnal, no amor físico e no primeiro amor, certo? Parece que a mulher tem essa necessidade de sentir, de se sentir amada e visualizar e ver. E quando Deus dá todos esses exemplos de amor, quando a gente está bem, quando a gente se sente amada. Quando tem algo que a gente não entende, a gente se sente desamada. É isso que eu estou querendo dizer. E aqui o tempo inteiro ele diz assim: olha, Deus amou você, por isso, você agora é filha de Deus. Você não precisa entender. Então, assim, nós nos chamamos, né? Foi o seu espírito que confirma que nós somos seus filhos. Então, eu chego a achar assim, quando eu não acredito que eu sou amada, eu estou pecando. É pecado não se sentir amada. É pecado. Finha, deixa, eu posso Por só. favor. É muito difícil tudo isso que você está dizendo, é muito claro para uns e muito difícil para outro, mas é interessante a gente falar sobre isso. A gente sabe que tudo isso veio exatamente de uma provocação do agente externo, tá Sim, certo? A gente entende que o pecado ele vai nascer dessa provocação do agente que estava externo a tudo isso, ou seja, o Satanás. E aí fica claro que Deus nos criou, que Deus não nos criou para o pecado, né? isso. Deus não nos criou para o pecado. Por que, que a gente sente esta necessidade de ser amado? Esta é a fala. E aí Isso. você reforça que a mulher, muito mais do que o Do que homem, o homem. sente esta necessidade de ser amada. Eu acredito é porque nós somos iguais e totalmente diferentes. Tá? Eu acredito que nessa igualdade que Deus nos fez, ele faz igual e diferente ao mesmo tempo. A mulher tem necessidade de amor, e a própria palavra diz isso, quando ele diz: olha, ame a mulher como a igreja, né? Ele dá essa instrução, se eu não me engano, Paulo dá essa instrução: Sim, ame a mulher, e para a mulher que ela tem essa dificuldade, respeite, né? exato. Então, dentro desse agente externo, pecado, Satanás, é que mexeu com a nossa ansiedade, né? Mexe com essa ansiedade de entender que, para nós, este amor é muito mais que alimento, ou muito mais do que, vamos dizer, este ágape que é forte de Deus. Por quê? É. Porque nós mulheres, e esse agente externo que é o mundo, que ele diz: olha, não ame o mundo, João diz, Sim, nem no que ele tem, né? Quem ama o mundo, não faz parte comigo. E aí a gente certo. não entende que este amor ou esta necessidade de amor tem a ver com o mundo. Eu estou falando de mim, tá? Sim, Hoje eu consigo entender isso depois de muito caminhar. Eu não fazia essa distinção entre esses dois amores. Tem um amor natural, real e doador. Mas este amor eu alcanço ele pela fé. O outro perfeito. amor eu sinto nos poros e sinto por quê? Porque eu estou no mundo emocionalmente, eu preciso dele. Perfeito. Então, quando você, assim, o que você está dizendo e é isso, quando você não se sente
quando você não se sente suprida do seu desejo, quando te é negado algo que você queria, você se sente que não é amada. Você entende? É como se o amor dependesse de algo externo. Porque você culpa exatamente o dono da vida e o dono Sim, do amor. Porque se você é amor, por que que eu não tenho este amor desejo. desejado? Isso. Entendeu? Então, deixar de suprir o seu desejo, que você até acredita que é sua necessidade, aí você se sente amado. E por isso o termo muito vulgar que diz ela é mal amada. Por quê? Porque como a necessidade dela, que ela acredita que é, não, o desejo que ela acredita que é a necessidade não é suprida, então ele não me ama. E que não é porque ela acredita, ela é porque contrário ela acredita, e vamos dizer, os filósofos, os psicólogos diz Sim, que este amor é uma necessidade do corpo, sim, né? Se a gente for ver um psicólogo, eles vão dizer, este amor é necessário para viver assim como comida, certo. né? É por isso que eu estou dizendo, é esse agente externo que entra dentro de nós e a gente acha aquilo muito normal. Mas a Marta levantou a mão. Marta, pode falar. Eu tô Marta, nos sem. ouve? Estão me ouvindo? Não, Sim, Não. eu fala de estou. novo. Peraí. Tá. Agora me ouve? Não, bem baixinho. Peraí. Agora vocês me ouvem? Agora dá para ouvir, mas ainda está baixo. Oi, vocês me ouvem agora? Perfeito, perfeito. Sim, Pessoal, vocês me ouvem? Perfeito, Marta, estamos te ouvindo. Quem não tá ouvindo sou eu. Peraí. Ai, Deus. Oi, me ouvem? Sim, perfeito. Alô, me ouvem? Sim, sim, Ah, tá. Agora sim. Então, vocês estão falando dessa necessidade de amor, e aí a gente precisa lembrar da questão espiritual e sensorial, né? Quando Deus nos criou, ele nos criou com a plenitude, né, de todas as coisas. Então, na obra original de Deus, nós seríamos plenos em tudo. Seríamos supridos em tudo, emocional, mental, espiritual, fisicamente. Quando entra o pecado original, a questão sensorial passa a operar. E aí tudo fica intensificado, porque a gente passa a sentir com a pele, com o corpo, com a emoção natural. A gente deixa de ser pleno e passa a ser natural. Daí tudo se intensifica, todas as coisas. E não poderia ser diferente com essa questão do se sentir amado ou se sentir amada, porque até então nós éramos, né, nós nos sentíamos muito amados, porque tínhamos a plenitude em Deus. Quando Deus se afasta de nós, lá a gente tem que lembrar Isaías, cria-se um abismo entre nós e Deus. E aí abre-se toda essa carência que vai se traduzir em todas as coisas. A necessidade física, até mesmo a fome que a gente sente de comida material, ligado ao emocional, tudo isso é consequência do pecado original que nos torna caídos, nos dá uma essência frágil, uma essência limitada. Então, Bel falou que talvez tenha a ver com os psicólogos. Tá? Os psicólogos eles tornam isso de uma maneira lírica, né? Porque os psicólogos não acreditam na palavra de Deus, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que isso sim é consequência do pecado, é a falta que temos de Deus, desse amor pleno de Deus em nós, que por mais que a gente diga que ama Deus, eu sou cristã, sou evangélica, amo Deus, Deus é minha vida, por mais que a gente diga isso, a nossa capacidade humana nesse corpo limitado, finito, não consegue atingir. Então, mesmo nós que servimos a Deus, que cremos em Deus, que amamos a Deus, temos essa necessidade também. E aí eu diria que tudo isso vem do pecado original, da queda,
da ruptura que acontece ali. E nós só vamos ter essa plenitude de volta, né, se subirmos e se voltarmos à eternidade com Cristo Jesus. Aí seremos plenos novamente. Caso contrário, estaremos sempre com essa necessidade, mesmo sendo muito amado no sentido lírico, filosófico, que esse mundo nos apresenta. Eu entendo dessa forma, tá bom? O que você disse, Marta, me corrija se eu estiver errado, é que esta plenitude, ela não acontecerá nesse mundo, é isso? Marta, você ouviu? Sim, sim, ouvi. Bel, tá me ouvindo? Tô, Tá me ouvindo, Bel? tô Não, sim. não acontece nesse mundo. Lembra que a gente conversava semana passada? Lembra da questão da felicidade? Lembro. Essa plenitude ela não vai acontecer aqui. Por mais que a gente encontre, né? Se a gente quiser reduzir tudo isso a uma questão sensorial, de emoções humanas, por mais que a gente seja suprido nesse amor físico, nesse amor de pessoa para pessoa que a gente tem, seja no relacionamento homem-mulher, seja de um relacionamento família, a gente sempre vai ter uma carência, sempre vai ter uma lacuna. Sempre, porque não é aqui. A gente falava disso na semana passada. Não Sim, está aqui, não está aqui. Isso não significa, tá? Eu preciso, né, para não desesperar ninguém. Isso não significa que nós seremos infelizes aqui, porque quando a gente começa a falar dessa forma, as pessoas vão criando pânicos, né? Meu Deus, eu não vou ser feliz, o que esse povo está falando? A gente não está falando isso. O que a gente está falando é que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos preenchendo de tal forma, e aí a palavra mesmo vai dizer isso, e o Jesus disse isso, né? Se eu não for, não virá a voz do Consolador. E sem o Consolador, vocês não conseguem suportar. Sim. Então, eu que tenho essa consciência, aonde que eu vou para suportar tudo isso? Eu vou a Cristo, eu vou através do Espírito Santo, eu vou a Deus através de Jesus, e eu encontro um consolo, essa palavra que eu quero, eu encontro um consolo no Espírito Santo. Eu não vou ser aquela pessoa que vai entrar em lamentação, que vai ficar triste, que vai viver amargurada, não, porque eu tenho esperança. Mas essa esperança, ela me leva a uma consciência de que essa plenitude que eu necessito, ela não vai ser, caso que eu deixe meu computador cair, ela não vai ser suprida aqui. Essa felicidade plena que eu necessito dela, que eu sonho com ela não será aqui. Sabe por quê, Bel? Porque a hora que você pensa que você se realizou plenamente, alguém morre. A hora que você pensa que você adquiriu, sabe, vem uma decepção. É sempre assim. É sempre assim. Lembra que a gente está comentando, né? aham, Nos dias da alegria, se alegre. No dia da isso, tristeza, se entristeça, porque Deus fez todos esses dias. Então perfeito. não tem, entendeu? Agora Não a tem, sua fala tá? ficou É fantástica. isso. Agora a sua fala ficou incrível. É isso. Agora É deu. isso. É o que a gente já vem refletindo. E assim, gostaria mesmo de. Tchau, Cássio, valeu. Gostaria mesmo de que as pessoas, meu coração, né, entende hoje que a gente não precisa se desesperar por isso, né? Eu me sinto muito bem falando isso, mas eu sei que isso amedronta muita gente, porque tem muita gente preso a essa realidade que a religião nos fez querer alcançar, que não é uma realidade, é uma ilusão, né? Então, quando a gente se desprende disso, é muito gostoso, né? Transitar nessas duas ideias é muito bom. Saber que assim, cara, tá, tudo bem, não vai ser como eu imaginei, beleza, mas eu tô consolada. Eu vou ser consolada. Nos meus momentos de maior aflição, eu vou ter a quem recorrer. Isso é felicidade. Isso é felicidade, Ok. né? E Quando você vê pessoas que não têm aonde recorrer quando estão aflitas, aí você diz, elas não sabem o que é felicidade. Eu sei. Eu sei. Entende? É isso, gente. entende? Traduza esta felicidade por este amor que a Finha está falando, Isso que eu ia. né? Traduza esse. É porque a gente estava falando de felicidade a semana passada, Finha. Então, traduza esta felicidade por este amor. Mas eu acredito que tudo isso, eu não sei, acho que foi João,
né, nessa tradução renovada, foi 1 João que a Finha leu, tudo mais é o desejo do nosso coração. Isso. É o nosso ídolo que não está, que a gente se curva, né? Quando eu me curvo para este meu ídolo, eu não consigo colocar aquele consolador que a Marta está dizendo. Então, por isso, isso não tem a ver com cristão. Isso tem a ver com entender a palavra e reconhecer, né? Porque tem Isso. cristão desesperado e se matando. E se a gente for ver, a demanda da vida é muito forte. Mas quando eu entendo que porque é um desejo meu, é um desejo, assim como 1 João 2,15 que a Finha leu, é um desejo do pecado que eu quero para satisfazer, né? É uma satisfação própria, que não tem nada a ver com o que Cristo veio fazer, que é o nosso exemplo. É uma satisfação própria. Esse desejo não realizado, como diz os psicanalistas e os psicólogos, ele transforma numa neurose. E esta neurose, a gente dá o nome de ídolos, né? A Bíblia dá o nome de ídolos, que você vai para um psiquiatra, não, para um psicólogo, psicanalista, ele vai dizer, olha, essa sua neurose, isso é uma neura, que a gente dá o nome de ídolos, que nada mais é do que um desejo que você não conseguiu colocar à luz da palavra de Deus, porque à luz da palavra de Deus, ele vai ter este consolador e dizer, olha, você não veio no mundo para esse desejo ser realizado, e sim para a glória de Deus. Quando a gente entende isso, fica tudo muito mais fácil, embora decepcionante, como a gente falou a semana passada. Puxa vida, então parece que eu estou servindo a Deus à toa. E aí também não entendeu o contexto de toda a palavra. Ok, Finha? Ok. Assim, essa necessidade da gente, esse consolador, esse amor que foi Deus que deu, é isso que nos faz pleno em Cristo. E não importa a situação em que estejamos. Porque Paulo, quando ele escreve uma carta aos Filipenses, ele está preso. Ele está entre corrente. Mas ele diz, o tempo inteiro ele diz: fiquem felizes, se alegrem. Eu estou feliz. Imagina que ele diz assim: eu sou embaixador. Imagina alguém numa cadeia de Roma, preso. Ele estava preso com algemas, um soldado ali com ele, e ele escrevendo carta para falar: olha, se alegrem, fiquem felizes, eu estou feliz por vocês. Imagina essa situação de fato. Então, essa felicidade, essa não tem que depender da gente, é que nós estamos. O mundo, a gente vai crescendo junto com esse mundo, vai criando essas necessidades. Imagina o Davi, quando ele escreve lá o Salmo 23, o Davi, ele está sendo procurado, ele ficou muito tempo caçado. Alguém que dizia que era pai dele, né, que era filho, queria procurar e queria matá-lo. E ele escreve assim: o Senhor, ele falando para Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está querendo dizer assim, ó, o Senhor é meu pastor, eu não preciso de nada. Né? Não é que não vai me faltar comida, não é isso. Ele está dizendo, se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de nada. E isso complementa. O que eu estou dizendo, o que eu estava dizendo é que a gente vai criando necessidade como nós estamos agora. E nós, mulheres, que somos mais sensíveis, conforme a Marta disse, que é verdade, nós que fomos, né, a gente percebe isso muito potencializado mais essa necessidade. E a gente está numa época agora, por exemplo, vamos dizer essa semana que, vamos dizer que eu tenho um namorado, chegou o dia das mulheres e ele não vai me dar nenhuma flor. Passou, puxa vida, ele esqueceu de mim, o que será que aconteceu? Não recebi flores, não recebi um telefonema, entendeu? A gente espera algo mais. Isso daí não é que
não é que isso, que essa ela diz assim, os psicólogos diz tudo isso. Nós mulheres sentimos muito mais essa necessidade, esquecendo de alguma forma, e fica depois que este amor de Deus para conosco, com o homem e com a humanidade, isso é o que nos completa. Você entende? Mas nós estamos agora numa sociedade consumista, comparativa. Por quê? Porque alguém, aí você vai, abre, né? Abre o seu Facebook e está lá a sua amiga que ganhou um casaco lindo e maravilhoso do marido. E você não ganhou uma flor. Aí você pode se sentir, puxa vida, cadê eu não fui amada por isso. E não é isso a essência. Né? Não, é isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo dessa situação nossa atual, de onde nós somos inseridos. E quando a gente volta aqui para a Bíblia, quando a gente lê nas entrelinhas, a gente vê que a gente tem tudo, que não é isso. Que a gente chega até a sentir carência naquilo que não devia. Que o Senhor, ele diz assim, ele veio para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. Que abundância é essa? Né? É essa vida plena enquanto temos aqui, que é composto pelo Espírito Santo. Nós agora, nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Como que eu posso ter o próprio Espírito em mim e não ser feliz? Então, alguma coisa não está certa. E não é com Deus. Você percebe? Se o Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o, né? Se ele está aí e eu não sou feliz, alguma coisa está faltando, está incompleto. E por quê? Porque, como bem disse a Marta, o ser humano é um ser incompleto. Para nos completar, tem que ser Cristo. Né? Eu já ouvi alguém, não vou lembrar quem, mas que dizia assim, eu tenho dentro de mim, tem pessoas que têm dentro um vazio tão grande e que só Deus completa. Né? É um vazio do tamanho de Deus. Mas nós temos aqui, e a gente pode ouvir Deus quando a gente quiser, é só ir para a Bíblia, ela está aqui. E ler, quando a gente lê João, a primeira carta de João, que o João vai dizendo, olha, filhinhos, estou falando para você porque você fez isso. Aos jovens, porque você venceu o diabo. Então, ele está reanimando. Né? Ele está te dando gás para você ver. Vai para Cristo, vai para isso. Que eu falo, quando eu estou falando isso desse mês da mulher, eu não gosto, particularmente, eu não gosto muito de dia de nada. Porque eu acho que quando tem dia de alguma coisa, é porque aquela continuidade já sofreu uma perca muito grande. Quando a gente tem um dia da mulher, não é porque alguém acordou uma noite todo feliz e falou, olha, eu vou dar um dia para a mulher merece. Né? Não foi por isso. Foi porque um grupo de mulheres foram sacrificadas. Elas perderam algo. Quando a gente fala, eu vou dar o dia do professor, não é um dia que eu quero homenagear o professor porque ele é competente, é porque ele se perdeu, ele foi prejudicado. Então, eu, particularmente, não curto muito esse negócio de dia, mas é um dia para a gente refletir, fazer uma reflexão daquilo que a gente está inserido. Né? Eu como mulher, né? Eu gosto de... Claro que eu gosto de tudo isso, eu gosto de presente, eu gosto de lembranças, mas eu tenho visto que, para nós, mulheres, que tem essa necessidade, sim, de Deus, então tem assim, parece que o que Deus nos deu não foi suficiente, sabe por quê? Porque a gente se sente injustiçada pela sociedade. A gente sente que alguém nos deve algo. Né? Alguém nos deve algo. E eu chego a pensar que, quando eu penso isso,
eu estou pecando, porque Deus me deu tudo o que eu precisava. E eu fico achando que eu preciso de algo mais além disso. Já houve momento em que eu achava que eu precisava ser reconhecida por alguma coisa. Que eu precisava ser bem remunerada, porque eu fazia o mesmo trabalho que os homens faziam. Né? Eu precisava ser bem remunerada, ser reconhecida como profissional. E não tinha isso simplesmente pelo fato de que eu era. Hoje em dia, foi para o outro extremo. Eu vejo que está no outro extremo. Então, essa coisa de dizer a mulher está empoderada, a mulher pode tudo, isso, não sei se isso é um ganho. Você entende? Eu não entendo, eu não sei se isso é um ganho. Eu acho que nós caímos no extremos dessas coisas. Ou seja, nós somos de novo englobadas pela sociedade positivista da época. Eu lembro que eu via isso antes como algo extremamente positivo. A mulher, quando ela saiu de casa para trabalhar fora, foi na época da Revolução Francesa. Por quê? Porque naquela época os homens e a sociedade precisavam de mão de obra. E as mulheres saíram, elas foram. As mulheres elas tiveram uma alimentação diferente, porque elas tinham que ter os filhos, né? Elas tinham que trabalhar fora e dar conta da casa. Então, as mulheres, ao sair de casa, parece que a gente conquistou algo. Olha, agora eu posso sair de casa, trabalhar dentro e fora de casa. Mas por quê? Porque a revolução, na época, eles precisavam de mão de obra e tinha muitas mulheres. E era uma época que as mulheres elas eram mães, elas eram feitas para ter filhos. E elas morriam muito cedo, porque elas tinham filhos e não eram cuidadas. Então, com o tempo, foi se vendo que se cuidar da mulher era muito mais econômico e muito mais positivo criar. Então, tem aquela liberdade, a mulher tem aquela liberdade de ter a mesma liberdade do homem que sair de casa, trabalhar fora, ganhar o seu dinheiro, que isso é muito complicado, à luz da Bíblia, quando você tem o dinheiro da mulher e o dinheiro do homem. Se a Bíblia diz que os dois, lembra que a gente comentou ontem que os dois se complementam, e por isso que daí que vem a imagem e a semelhança de Deus, porque os dois estão juntos. Um só é uma parte. Quando a mulher sai que vai trabalhar e que tem que agora tem o meu dinheiro e o dinheiro do meu marido. Então ficam pessoas, eu diria que ficam duas partes. Estar juntos não significa que é um só. Porque quando você é um só, o que é seu é dele. Então a sociedade imagina alguém, uma das minhas amigas me vê falando, a Cecília ficou louca. Aí ela vai dizer assim, aparentemente eu era confundida com feminista, eu nunca fui feminista. E eu dizia isso, eu não sou feminista. E alguém diz, você é. É assim como agora alguém dizer assim, você é de esquerda. Eu falei, eu não sou, mas eu também não sou de direita. Então, isso é difícil para confundir, você entende isso? Então, diz assim, eu por muito tempo, assim, hoje tem classificações, a mãe solo, a mãe não sei o quê, essas coisas. Isso é uma necessidade que foi criada pela nossa sociedade, mas não é algo que está. Isso está fora do plano de Deus que Deus criou para a humanidade. Você entende? Então, assim, com o tempo que veio a sociedade, a mulher trabalha, a mulher tem direito à sua profissão, tem profissão de mulher, profissão de homem, etc. E tal. Por quê? Porque nós conseguimos separar o sagrado do secular. E a Bíblia nos diz que tudo, eu posso estar na minha profissão, tudo que eu fizer, fazer. Para a glória de Deus. Fazer, tudo, qualquer profissão. Eu posso ser costureira,
faxineira, médica, qualquer coisa. Eu não tenho. Antes a gente tinha muito essa preocupação. Isso é profissão de homem, isso é profissão de mulher. Você entende? Por quê? Porque havia por trás de tudo isso uma competição. Eu consigo fazer aquilo que o homem consegue. E quando eu fui criada, tinha algumas características que foi dado para a mulher, que não foi dado para o homem, e vice-versa. Porque a mulher, ela tem útero, ela guarda ali o feto, ela produz. O homem não. Então, por isso que eu preciso do outro para complementar. Gente, eu criei minhas filhas, eu sempre tive um esforço muito grande, mas eu nunca fui pai da minha filha, porque não tinha como ser pai. Você entende? Eu tenho uma amiga que até hoje, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, ela fala assim, me chama de pai. E eu não gostava disso. Por quê? Criei minhas filhas sozinha. Né? Uma tive uma ajuda mais ou menos. Eu tive a minha mãe, mas eu não era pai. Por quê? Porque mulher não consegue ser pai, nem homem consegue ser mãe. Então, da mulher tem algo que é específico daquilo lá. Ela cuida, ela coisa, ela tudo mais. Está faltando aquela parcelinha que Deus deixou. Aquela parcela de que faz juntos ser a semelhança de Deus. Eu lembro que ontem, acho que foi a Shirley, que ela citou do filme A Cabana, né? E eu estava lembrando depois, e eu lembro que tem um momento, é lógico que ali são alegorias, e a gente sabe que parábolas e alegoria são criadas para que explique algumas coisas, né? E eu lembro que é o Espírito Santo que aparece como mulher, né, o tempo inteiro, porque ela é o consolador, e dá-se ideia de que você vai sempre se consolar e aninhar. Só que tem um momento em que ele tem uma dor muito forte, que Deus, né, aparece um deles ali em forma de homem, e um homem já idoso, forte, e ele diz assim, ó, neste momento ele vai precisar de força. Era um momento em que ia precisar de um homem. Então, eu estava querendo dizer que aquela trindade ali não era nem homem nem era mulher, que dependendo daquele momento ele estava ali ou para criar, para consolar, você entende? Para ensinar. Só que nós, seres humanos, somos incompletos. Né? Ele estava dizendo que ali Deus é um ser completo. Nós não. Nós precisamos de alguém para se complementar. E a mulher, né, estou dizendo comigo, tem momento que a gente precisa dessa força. Eu lembro, falando um pouco de mim, desculpem, mas não tem como eu não fazer essas comparações. Eu lembro que a minha filha tinha, acho que 7, 8 anos, e estava na primeira série, na escola particular, e eu achava que eu dava tudo para ela. Na verdade, eu vivia em função dela. E ia ter um passeio, né? E precisava da autorização dos pais. E ela chegou com aquele bilhete, e eu fiquei muito tempo e eu chorava em cima daquele bilhete. E eu dizia, eu precisava que tivesse um pai, que eu precisava de alguém para dividir aquela responsabilidade comigo, de assinar um bilhete da escola, que atualmente parece bobagem, não é? Você vai lá, assina e autoriza, mas naquele momento eu senti falta, porque eu tinha medo. Ou seja, eu achava que eu fazia de tudo, mas aquilo para mim fez uma falta, aquela. E graças a Deus que aquele passeio foi cancelado, porque eu não me senti tirando algo dela. Eu não conseguia tirar algo dela. E quando eu soube que o passeio tinha sido cancelado, não sei o quê, fiquei muito feliz, porque eu não tive que tomar essa atitude. Entende? É uma atitude, você está dizendo que é uma atitude totalmente referente ao homem, à força, é isso que você está querendo? Não, mas é que precisava de algo para complementar a responsabilidade. Ok. Eu quero também palpitar, mas eu não queria ser a única, eu não queria ter o poder de Entendi. A decisão. primazia não podia ser só sua, porque se Entende? errasse, que é o que a gente sempre pensa, se errasse eu não estaria sozinha, é isso? Isso. Se não errasse, eu não teria sozinha. Eu não queria ter essa.
essa decisão? Gente, a nossa hora está indo embora. Dividir Alguém a levantou a mão. responsabilidade, é isso, Lai. Tá nosso tempo, eu queria. Amanhã a gente vai ter uma convidada especial, vai contar para a gente um testemunho. Gostaria que vocês estivessem aqui. Eu sei que a Finha tem muito mais para falar, e a semana que vem a gente vai continuar, porque isso é muito importante para nós. Né? E depois eu quero falar um pouquinho do desaparecimento da mulher, né? Eu acredito que se a gente continuar desse jeito, essa é a intenção do inferno, é o desaparecimento total da mulher. Esse capítulo que eu queria muito ler para vocês, mas não vai, né? Ele vai falar sobre as 3 ondas do feminismo, e ele vai dizer que o feminismo não é um movimento novo, e que Jesus foi o primeiro feminista genuíno. Sim, Vai falar sobre isso. sempre achei isso. Não, qual é o Jesus capítulo que eu quero reler de novo? é o Número capítulo 5. 5, tá. Ele vai dizer que Jesus ele foi o primeiro feminista genuíno, né? E ele tem um. Por quê? Porque ele tem um alto conceito da humanidade. E ela vai dizer que nós perdemos muito, né, do plano original de Deus, dessas mulheres que somos hoje. Então, ele vai falar das 3 ondas, vai falar da primeira onda feminista, da segunda onda e da terceira onda, que é essa, né? Ele intitula que é essa terceira onda que a gente está vivendo, né? E ele vai dizer que hoje os padrões sexuais pós-modernos querem acabar com a mulher. Uhum. Vale a pena a gente entender um pouquinho sobre isso, né? Ele vai comentar sobre Freud, sobre, né? Ele vai falar um pouquinho de todos os fundadores, e a gente precisa entender tudo isso até para trazer como linguagem bíblica, como a palavra de Deus. O que a palavra de Deus se refere a tudo isso? E ela vai fazer esse contexto com a palavra de Deus. Então, vale muito a pena ter esse livro, Mulher, a Mão que Balança o Berço, também rege o mundo. Então, tem tudo isso, o nosso tempo está indo embora, né? E a gente precisa. Marta, você quer falar? Eu estou vendo a mão levantada ou já era de antes? Que eu não consigo ver aqui, mas eu peço que vocês estejam amanhã com a gente, ouvindo. Amanhã eu acredito que a Lúcia vai vir falar um pouquinho. E você também. Isso não acaba agora. A gente tem todo o tempo que a gente possa falar. Então, eu acredito que você precisa estar complementando, porque a gente entende que uma ideia complementa a outra e a gente chega àquilo que Deus quer para nós. Obrigada por estar conosco. Deus abençoe. Até amanhã. Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Deus abençoe, esteja conosco, convide alguém para estar aqui conosco, mande o link para eles. Amanhã eu acredito que vai ser um dia incrível de Deus para nossas vidas. Finha, te agradeço. Amém. Tem mais, a semana que vem a gente continua, né? Agora a gente só está indo de segunda a quinta, então amanhã a gente tem alguém convidado, na quinta-feira a gente tem alguém com. São 2 pessoas que têm testemunhos totalmente diferentes, mas incrível. Então eu convido vocês, se você puder convidar uma amiga, esteja conosco amanhã, e a gente não pode esquecer como o mundo lá fora diz que amanhã é o dia da mulher, mas o dia da mulher é todos os dias, assim como do homem. Amém? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Obrigada.